todo mundo que eu conheço ou acompanho já tinha lido em algum momento A Amiga Genial, da Helena Ferrante, que inclusive virou série pela HBO no final do ano passado. Então, eu não podia mais adiar esse momento. O livro é esse aqui, eu li no Kindle. E o que é mais bacana é que logo de cara a gente já tem uma lista com todos os personagens pra saber quem é quem no rolê. Então é ótimo, eu sempre fui lá pesquisar, dar uma checada, porque são muitas pessoas e a gente tem que entender qual família é qual e tudo mais pra entrar na história de verdade. A história começa já na terceira idade da Helena Greco. Ela recebe uma ligação um dia do filho da sua amiga Lila, dizendo que a mãe tinha desaparecido completamente. Ele liga pedindo ajuda. Só que ela meio que já conhece a personalidade da Lila, que é amiga dela desde a infância, e fica mais com raiva do que preocupada. E quando o filho conta que ela levou as roupas embora, ela levou tudo, inclusive cortou todas as fotos que ela aparecia e tudo mais, ela decide reescrever a história delas, né, assim, escrever a história delas, contar como que foi tudo que elas viveram desde a infância, desde que se conheceram, pra que a Lila não sumisse, pra que a Lila continuasse existindo de alguma forma. Esse é o primeiro livro dessa tetralogia, são 4 livros, e começa na infância das duas, né, quando elas se conhecem, vai até mais ou menos o final da adolescência. Tudo começa mais ou menos ali no pós-guerra, né, e é muito interessante acompanhar essa evolução, acompanhar os pensamentos de cada um, mesmo que sob principalmente a ótica perspectiva da Helena, que também é chamada de Lenu. A Lila é uma menina intensa, né, e faz o que ela quer e fala o que ela quer, num contexto que não permitiria exatamente isso, e ela provoca uma mistura de admiração, de inveja e até de medo na amiga dela, a Helena. E a gente pode perceber pelo livro e também pela série que a Helena também provoca isso na Lila, só que as duas reagem de maneiras diferentes, né? Então, e claro, a gente sempre tem que lembrar que a gente tá vendo esse livro sobre a ótica da Helena. Seria muito interessante a gente também acompanhar essa história sobre a ótica da Lila, ver como é que ela se sentia com relação a Helena. Elena! Scina, aiutami un poco. Ma vengo. Essa história se passa num subúrbio da comuna de Nápoles, né, na Itália, e esse ambiente, né, ele é muito importante pra gente entender a história, algumas atitudes que são tomadas, porque é um ambiente em que a violência impera, como se, assim, a violência é a melhor forma de se resolver todos os problemas. Então a gente acompanha ao longo da história diversas formas de violência entre casal, entre pais e filhos, entre pessoas na rua, né, entre amigos ou inimigos na rua. Tudo é resolvido na base da porrada, na base da violência, com muita intensidade, quebrando objetos, é sempre tudo muito agressivo, sabe? E é nesse contexto que essas meninas precisam sobreviver, além, é claro, de um conservadorismo daqueles. Por lá, nessa época, os jovens, eles não precisam seguir os estudos muito longe, eles fazem o ensino básico e depois eles têm que ajudar a família, têm que começar a trabalhar ou ajudar nos negócios da família e tudo mais. Então imagina você sendo menina. A Lila, por exemplo, é uma dessas que tem um futuro promissor. Ela, por exemplo, aprende a ler antes das crianças da escola, né? Quando chega na escola, a professora percebe que ela já sabia ler. Ela tem uma capacidade de aprender muitas coisas sozinha, a gente percebe isso ao longo do livro, mas em algum momento ela tem que parar de estudar, ela não pode continuar os estudos além do básico, porque a família dela quer que ela vá trabalhar com o pai, né? Que é dono de uma sapataria, ele é sapateiro. E aí, como que fica essa relação, né, entre as duas amigas, levando em consideração que a Lenu, a Helena, ela consegue continuar e avançar muito nos estudos, principalmente por conta do incentivo e da persistência de uma das professoras que vai lá e convence os pais de que aquilo é importante. Então, mesmo assim, um pouco a contragosto, principalmente da mãe da Lenu, ela consegue avançar nos estudos. Como é que fica essa relação, levando em consideração que claramente a Lila também queria e foi impedida? E allora perché avesse a storia solita che è pure femmina? Perché ci proprio lui. Ma parla con me, sto il fratello Ricciardo isso. Rina, ma basta. Vai capito che... Basta! Questa cosa nasce con la mente, non la voglio sentire più! A história, ela tem uma leveza pesada, né, se é possível dizer isso. É a rotina das duas, mas é muito difícil você não se envolver e não se comover quando elas também estão passando por determinadas situações. É claro que a gente quer, por muitas vezes, arrancar pintos de machos cis héteros que existem nessas histórias, nesses lugares, nesses contextos, enfim, que existem no mundo. Isso sem contar, claro, que a gente começa a pensar nas nossas vidas a partir dessa história, sabe? Tem reflexão também. Se você se envolver na história e ler bastante, você consegue pensar, por muitas vezes eu pensava, cara, quando eu era criança eu queria muito ser como a Lila, mas na real eu acho que eu era mais como a Lenu, assim, tal, do meu jeito.
Tipo, sabe, você começa a pensar e se entender e é muita loucura, reflexão, autoajuda. Em 2018, a HBO lançou uma série chamada Brilliant Friend, né? Quando você procura lá naquele HBO Go, essas coisas assim, você acha o nome em inglês, a Brilliant Friend, que é Amiga Genial. E é inspirado, né, é uma obra baseada no primeiro livro dessa série, que é chamada Série Napolitana, já que se passa em Nápoles. É chamada Série Napolitana e é baseado no primeiro livro. Eu mesma só li A Amiga Genial, então eu li o primeiro livro e vi a primeira temporada da série. E pros fãs da obra, porque eu sei que Helena Ferrante tem fãs, assim, ardorosos, se vocês ainda não viram, podem ficar tranquilos e assistir a série, porque ela é absolutamente fiel ao livro, assim, tipo, cada detalhe, meio que tá tudo ali. Aliás, essa foi a primeira série da HBO falada em língua estrangeira, porque a série é toda em italiano. Na verdade, ela é em italiano e também em dialetos locais, assim. Então, ela é bem feita lá na região, com pessoas da região. Então, pelo livro você entende um pouco como que se dá essa transição do italiano formal para os dialetos locais. E na série também você percebe os momentos em que essas duas línguas são faladas. E quando eu digo que foi tudo bem local, por exemplo, os testes para as protagonistas são 4 meninas. 2 na infância, depois elas ficam adolescentes e mudam as atrizes. Esses testes levaram 8 meses para serem concluídos e foram todos realizados ali naquela região do Nápoles. E quem é Helena Ferrante, né? Essa autora que fascina tanta gente, que contagia tanta gente e que, principalmente mulheres, porque de uma maneira muito sutil, uma maneira muito delicada, ela aborda diversos aspectos da nossa vida, diversos problemas muito femininos, né? Então, aliás, pensando aqui agora, realmente, a maior parte das pessoas que eu conheço que é fascinada na Helena Ferrante é mulher. E realmente ninguém sabe quem é Helena Ferrante, fica a questão. Poucas pessoas sabem quem é esta pessoa. A Helena Ferrante é uma mulher sem rosto. A identidade dela é conhecida só pela editora italiana que, enfim, publica os seus livros. Helena Ferrante mesmo é um pseudônimo. E essa série, que começa com a Amiga Genial, vendeu mais de 5 milhões de exemplares em 42 países e 2 milhões deles nos Estados Unidos pela Europa Editions. As entrevistas que a Helena concede são, assim, contadas nos dedos e sempre são intermediadas pela editora. Ninguém tem, sempre por e-mail, intermediadas pela editora, ninguém tem contato direto com a Helena Ferrante. Isso se dá porque desde que ela começou a escrever, antes mesmo da série napolitana, ela queria se manter anônima porque ela acha que as histórias falam por si. E existe uma celebrização, né, nesse meio, e você pegar muito o que os autores falam e tudo mais, e ela acha que a história tem que se contar por si. Ela não importa, o que importa é a história. E ela escolheu essa forma de se manter anônima, né? E essa forma, inclusive, de se manter anônima permite que ela possa se dedicar só ao ato de escrever. Então ela não sai em turnê pra dar autógrafo, ela não dá muitas entrevistas e tudo mais. Ela faz aquilo que ela gosta de escrever. Que bom que muita gente lê, né, assim, pra ela ganha dinheiro com isso. E não tem a parte da celebridade, que é uma parte que pra ela é negativa e que compromete a própria leitura do livro. Por fim, como já foi dito, a série ela é muito fiel ao livro, mas ainda é no livro que a gente tem as principais nuances de sentimento, assim. Eu acho que é no livro que a gente consegue querer abraçar mais essas meninas e entender mais o que elas estão efetivamente sentindo. E não tem jeito, no geral eu sempre prefiro o livro do que os filmes ou séries baseados no livro. Mas essa série é muito fiel, então assim, se você for assistir a série, você meio que vai estar vendo tudo que tá no livro, tirando essa coisa mais de sentimento mesmo, que eu senti mais forte no livro. Talvez porque eu tenha lido o livro antes da série, né, não sei. Enfim, é isso, um beijo, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo e me contem o que vocês acham da Helena Ferrante. Eu só li Amiga Genial, não li ainda os outros 3 livros que contam, né, a história dessa amizade, dessas duas mulheres. Já ouvi falar que tem muitas coisas interessantes, enfim, muito próximas à nossa realidade, a realidade de muitas mulheres pelo mundo inteiro. Então me contem o que vocês acharam e divulguem. Se vocês ainda não leram Amiga Genial ou não viram a série, corram para assistir. A série fica lá disponível naquela plataforma da HBO Go. Isso não é um publi, porque, enfim, mas se a HBO quiser me patrocinar, a gente tá aí disponível, não é mesmo? Um beijo, HBO. E até a próxima!